Chiedo a tutti di occupare il proprio posto, in particolare alle autorità. Chiedo alle autorità per favore di prendere il proprio posto che gli è stato assegnato. Chiedo alle autorità di qualsiasi grado di prendere posto nella sedia che gli è stata assegnata. Non è il momento delle foto né dei selfie, adesso dobbiamo iniziare la celebrazione eucaristica e ci dobbiamo preparare bene. Per favore chiedo di prendere posto alle autorità. Dovete liberare il corridoio centrale. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da ilha de Lampedusa a visita pastoral do Santo Padre, o Papa Leão XIV, neste sábado 4 de julho. A celebração da Santa Missa presidida pelo Santo Papa iniciará em instantes. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos TJ e na assessoria técnica temos Adriano Vitali. Aproveito para saudar quem nos acompanha pelo nosso site, também os amigos conectados através das nossas redes sociais, do Facebook e do YouTube. Nossa saudação especial a quem acompanha nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Tivemos já uma primeira parte desta visita do Papa Leão XIV à ilha de Lampedusa, transmitida, momentos muito significativos para o Santo Padre, para também os habitantes desta pequena ilha italiana e, claro, para os migrantes que por ali passam, tentando então sair dos seus países, dos quais sofrem principalmente com a falta da dignidade humana. A Santa Missa, como podemos ver através das imagens, se realiza no campo esportivo Arena, na ilha de Lampedusa, e ali, então, cercada pelo mar, nós vemos que este espaço já está preparado para em instantes receber a Santa Missa presidida pelo Santo Padre. Ali mesmo o Papa Leão XIV fez uma breve saudação após ser também saudado pelo prefeito de Lampedusa, Filippo Mannino, no qual, ao acolher o Santo Padre, agradecer também pela sua presença, presenteou Leão XIV com um farol, uma espécie de imagem de uma escultura, de um farol, e ele afirmou: esta é a luz do nosso farol que entregamos simbolicamente através deste presente para a vossa santidade. Te entregamos o farol de Lampedusa. O farol não faz barulho, não julga, não escolhe a quem iluminar. Permanece aceso na noite, indica um caminho, acompanha quem busca uma costa, lembra que ninguém deveria se sentir perdido na escuridão. Esta é Lampedusa, um pequeno sinal de paz no coração do Mediterrâneo que fala aos homens de todas as partes do mundo. Uma ilha tão pequena mostrou que mesmo o que parece frágil pode realizar coisas imensas. Ela acolheu, socorreu, consolou, conheceu o medo, o cansaço, a dor e a raiva, mas nunca deixou de estender a mão. Talvez seja justamente esse milagre pelo qual ainda podemos esperar hoje que desta pequena ilha se eleve um apelo capaz de alcançar aqueles que têm grandes responsabilidades no mundo. Foram as palavras do prefeito de Lampedusa, Filippo Mannino, e depois o Papa Leão XIV também fez uma breve saudação, chegando neste campo esportivo Arena, agradeceu ao prefeito pelo acolhimento e recordou: o fato de vocês terem decidido dar ao cais Favalaro
o nome de Papa Francisco é um sinal do vínculo que meu antecessor estabeleceu com a sua comunidade, com os irmãos e irmãs migrantes. O Papa esteve ao lado de vocês neste período tão difícil. E hoje estou aqui para lhes dizer que o Papa continua a acompanhá-los e apoiá-los, a encorajá-los. Não vim para fazer discursos, disse Leão XIV, mas para celebrar a Eucaristia, sinal supremo da presença de Cristo entre nós. Eucaristia, então, que iniciará em instantes e será presidida pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. Retomando um pouco do que foi a primeira etapa desta visita pastoral a Lampedusa, o Papa chegou à ilha por volta das 9 horas do horário local. O primeiro compromisso de Leão XIV foi a visita ao cemitério. Ali ofereceu flores aos túmulos, principalmente daqueles migrantes que, devido aos naufrágios e tantas intercorrências, não chegaram vivos à ilha. E ali, no momento de silêncio, também rezou e prestou essa homenagem aos mortos. O Papa depois se dirigiu à Porta da Europa, um monumento que se encontra também às margens ali do Mediterrâneo, simbolizando esta esperança de muitos migrantes que chegam a Lampedusa como porta da Europa para atravessar em busca de uma nova vida, de dignidade, de esperança. Ali o Papa Leão XIV encontrou uma família de imigrantes, foi acolhido por eles e depois atravessou esta porta junto com esta família, mas ali também, por um momento em silêncio, rezou, visitou as margens daquele espaço, olhando para o mar, também pôde fazer sua oração por tantos migrantes. Em seguida, o Papa foi ao Cais Favaloro e ali abençoou a placa que intitula então o Cais ao Papa Francisco. A partir de agora, aquele local se chama Cais Papa Francisco, uma homenagem então a Francisco, que no primeiro ano do seu pontificado visitou a ilha de Lampedusa, deixando então também esta forte marca no seu pontificado, a sua preocupação com os migrantes, com aqueles que deixam seus países em busca de dignidade, de esperança. Então, esta homenagem intitulando o Cais ao Papa Francisco, e Leão XIV abençoou o monumento que foi construído ali com uma placa, então intitulando o Cais ao Papa Francisco, esta belíssima memória. Em seguida, Leão XIV deixou o cais e foi já em direção ao campo esportivo Arena, onde agora se encontra para a celebração da Santa Missa. Ali o Papa, com o carro aberto, saudou os fiéis, passou pelos corredores deste espaço do campo esportivo e depois então se realizou o momento da saudação do prefeito e depois a resposta do Santo Padre, uma breve saudação, dando importância então a este momento que nós vamos viver agora, que é a celebração da Santa Missa. Eu convido você então que nos acompanha a também, através deste canto inicial, preparar o seu coração para vivermos este momento significativo que é a Eucaristia e assim nos unirmos ao Santo Padre e também aos nossos irmãos e irmãs dessa ilha, aos migrantes do mundo inteiro. Como diz o Papa Leão XIV, o gesto de Jesus que parte o pão para doar a si mesmo dá sentido e força aos nossos gestos cotidianos de assistência e de partilha. Sim, este é um lugar onde, mais do que as palavras, são os gestos que falam. Mas os gestos, para serem humanos, precisam de um coração. É por isso que nos reunimos aqui, para buscar em Cristo o amor que somente Ele pode nos dar, para que o mundo de hoje e de amanhã seja mais humano para todos.
Nas imagens vemos então a procissão de entrada, Papa Leão XIV, que já se aproxima do local preparado para a celebração da Eucaristia, e os fiéis que também recebem o Santo Padre no início desta Santa Missa. A liturgia desta Santa Missa, neste sábado 4 de julho, foi preparada especialmente para esta celebração. Tanto as orações quanto as leituras nos recordam a migração e também a importância da fraternidade. Vemos agora então Leão XIV, que já se encontra próximo ao altar, neste gesto de reverência. Beija, neste momento, o altar, que simboliza o próprio Cristo. Algumas descrições um pouco mais precisas para aqueles que nos acompanham através do rádio. O Papa incensou o altar, agora incensa Jesus crucificado. Se dirige também à imagem de Nossa Senhora, colocada ao lado do altar, a padroeira da ilha de Lampedusa, Nossa Senhora de Porto Salvo. Acompanhamos então o início desta celebração eucarística. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a Eucaristia neste lugar, rendamos graças a Deus que em Cristo nos acolhe em seu amor e façamos memória de que todos nós, como Abraão, estamos a caminho em busca da pátria celeste. No início desta celebração, invoquemos a misericórdia de Deus, fonte de reconciliação e comunhão. Momento do ato penitencial. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém. Entoemos então o Kyrie eleison. Passamos para a oração da coleta. Oremos. Ó Pai, que enviastes o vosso Filho para compartilhar as nossas fadigas e esperanças, e nele colocastes o centro da vida e da história, olhai com bondade para aqueles que migram pelos caminhos do mundo, para que encontrem em toda a parte a solidariedade fraterna, que é liberdade, paz e justiça no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste momento passamos para a liturgia da palavra. A primeira leitura está na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 3, depois 14 ao 16. Ouçamos a primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, perseverem no amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade, pois algumas pessoas, graças a ela, sem saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembrem-se dos que são torturados, pois vocês também têm um corpo. Nós não temos aqui a nossa pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. Portanto, ofereçamos continuamente, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de ser generosos e saibam repartir com os outros, porque tais são os sacrifícios que agradam a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial está no capítulo 106. A nossa resposta: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Transformou os rios em deserto e as fontes de água em terra seca, a terra fértil em salinas por causa da maldade dos seus habitantes. A nossa resposta: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Transformou o deserto em lagos e a terra árida em fontes de água. Ali fez habitar os famintos
e eles fundaram uma cidade para morar. Nossa resposta: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Levantou o pobre da miséria e multiplicou suas famílias como rebanhos. Vejam os justos e se alegrem, e toda a maldade se cale. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, é a nossa resposta. Neste momento, aclamação ao Evangelho. Nos preparamos então para ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Se encontra no livro de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 ao 37. Neste momento, com o coro, a aclamação. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Na antífona da aclamação, Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. O diácono, neste momento, toma o evangeliário em suas mãos, se dirige à mesa da palavra. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O diácono incensa o livro do Santo Evangelho e nós nos preparamos para ouvir, então, a palavra da salvação que será proclamada. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal
e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutamos então a proclamação do Evangelho, a conhecida parábola do bom samaritano. O diácono, neste momento, apresenta o livro do Evangelho ao Papa Leão XIV, que o beija e em seguida abençoa os fiéis, traçando o sinal da cruz. Neste momento, então, nos preparamos para escutar a homilia proferida pelo Santo Padre. Ouçamos com atenção. Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. Queridos irmãos e irmãs, Deus ama-nos sempre primeiro. A beleza do mar, desta ilha e dos vossos rostos é um reflexo de sua iniciativa gratuita. O amor precede-nos, envolve-nos e reúne-nos. Estou grato ao Senhor por poder visitar-vos, seguindo os passos do Papa Francisco, que, a 8 de julho de 2013, quis vir a Lampedusa na sua primeira viagem como sucessor de Pedro. Como é sabido, os apóstolos navegaram pelo Mediterrâneo e experimentaram a hospitalidade dos habitantes das suas ilhas e costas, que há milênios são uma encruzilhada de civilizações. O Evangelho ressoa onde os povos se encontram, as pessoas se acolhem mutualmente e as suas experiências se entrelaçam e as diversas culturas dialogam entre si. Em contrapartida, não ecoa onde cada um faz de si próprio uma ilha, onde o contato é evitado e o intercâmbio é interrompido. Neste sentido, a parábola do bom samaritano, que acabou de ser proclamada, descreve uma história em continuidade. A encíclica Fratelli Tutti nos ajudou a relê-la nas circunstâncias históricas dramáticas em que ainda nos encontramos imersos. A palavra de Deus é sempre para o hoje da história e conduz-nos a um diálogo do qual saímos transfigurados. Como responderemos, então, ao amor daquele que nos amou primeiro? Caríssimos, hoje Lampedusa e Linosa encontram-se numa estrada tão perigosa como aquela que descia de Jerusalém para Jericó. Aqui vistes não apenas mas milhares de seres humanos que caíram nas mãos de assaltantes que lhes roubaram tudo. Os espancaram cruelmente e se afastaram, deixando-os meio mortos. Os outros, aqueles que não conseguiram chegar onde desejavam, acolheu-os o mar. Sentimos, no entanto, a sua presença, que nos interpela não menos que a daqueles que desembarcaram necessitados de atenção e socorro. Antes de qualquer consideração intelectual e convicção teológica, o embate com quem jaz diante de nós, despojado de tudo, convida-nos à proximidade. A carta aos Hebreus diz-nos: lembrai-vos dos que são maltratados,
porque também vós tendes um corpo. Trata-se do ponto central da parábola evangélica. Próximos nos fazemos, próximos nos tornamos. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità che molti fra Vim voi agradecer-vos, hanno irmãos e irmãs de scelto di Lampedusa, esercitare. a proximidade que muitos de vós decidistes exercer. O milagre da compaixão voltou a acontecer. Vendo, encheu-se de compaixão. Uma revolução interior que faz surgir em nós o sentir de Deus e alarga os pensamentos, o coração e a vida. Agradeço aos voluntários, às associações agrupadas no Fórum Solidário de Lampedusa, às instituições civis, à Guarda Costeira, aos presidentes de Câmara e às administrações que se sucederam ao longo do tempo. Agradeço aos diáconos, padres, religiosas, médicos, psicólogos, educadores. Agradeço às forças de segurança e a todos aqueles que, com ou sem o dom da fé, optaram por amar em conjunto. Sim, porque entre vós foi o amor que se organizou. Aquele amor cuja compaixão vem do irmão no mar é como o primeiro estremecimento, o apelo profundo para ousar aquilo que nunca teríeis pensado. Saúdo os migrantes que aqui se encontram. Eles próprios não receberam só solidariedade, mas muitas vezes a exerceram durante a sua viagem, como pobres a ajudar os mais pobres. Obrigado, irmãos e irmãs, porque a vossa aproximação não é um dado adquirido, nem tem nada de automático. A parábola que acabamos de escutar diz-nos que é isso mesmo, o amor existe sempre na liberdade e a liberdade está nas decisões. Há quem opte por não ser próximo e há quem decida não decidir. Os mortos neste mar são vítimas tanto das decisões tomadas como das decisões que faltaram. O desinteresse pelo bem comum e a corrupção nos lugares de origem, um sistema econômico mundial que gera pobreza e exclusão. O medo que alimenta preconceitos e desprezo. A ideia de que tais problemas não nos dizem respeito. Os cálculos criminosos de quem lucra com o drama alheio, a lenta e difícil passagem de uma mera gestão de emergências à elaboração de políticas orgânicas e partilhadas. Tudo isto reproduz hoje a pressa de passar adiante da narrativa evangélica. Un sacerdote si trova lì per caso. E dopo di lui un levita. Na parábola, um sacerdote encontra-se ali por coincidência, e depois dele um levita. Ambos vêm, mas passam adiante. Infelizmente, em todas as épocas, há quem tenha medo de se contaminar no contato com os outros, negando assim, mesmo perante o sofrimento e a morte, a origem comum em Deus, a dignidade infinita de cada ser humano e o chamado a um amor sem limites. É tempo de reconhecer e afirmar que a pertença religiosa nunca deve tornar-se motivo de discriminação, como se a fé tivesse fronteiras e não fosse, pelo contrário, um chamado universal à salvação. Onde havia muros de separação, Cristo derrubou-os. Não há amor a Deus sem amor ao próximo, e não há próximo se eu não me aproximar. Fermarsi, commuoversi, abbassarsi,
Parar, comover-se, inclinar-se, chorar perante a dor alheia, como fez Jesus, significa entrar no movimento do amor, aquele em que Deus se revelou. Caríssimos, quem se deixa conduzir por esta dinâmica de compaixão e misericórdia, começa a viver de forma diferente, a ser cidadão de forma diferente, a trabalhar de forma diferente. Pode, então, surgir verdadeiramente a civilização do amor proposta pelos meus santos predecessores, João 23, Paulo VI e João Paulo II. Com um grande número de profetas e mártires do século passado, perante os abismos do coração humano e os horrores da guerra, compreenderam que só a misericórdia sabe responder com novos começos. Apoiando-nos nestes gigantes, entramos num milênio no qual devemos dar forma espiritual, cultural, jurídica, política e econômica à civilização do amor. Possa a enorme dor que testemunhamos levar-nos a compreender a radicalidade deste apelo. Tal como o samaritano, podemos mudar de planos e direção. E mais do que o samaritano, dispomos de recursos e oportunidades para concretizar historicamente a esperança. Ele aproximou-se, curou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montatura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Também nós temos de reconhecer que a civilização do amor não nasce de um gesto único e espetacular, mas de uma soma de pequenas e tenazes fidelidades que travam a desumanização. Disto, amigos de Lampedusa, vós sois testemunhas. Aqui, estando convosco, compreende-se melhor nosso tempo e cada um pode examinar o rumo da própria vida. Claro, nem todos têm o mesmo poder de incidir sobre a realidade. No entanto, ninguém está isento de responsabilidade. Cada um dispõe de um próprio âmbito de ação, e é aí, e não em outro lugar, que é chamado a escolher entre alimentar a lógica da força, mesmo que apenas com a indiferença, o cinismo, a mentira, o ódio, ou zelar pela lógica da paz, com a verdade, a sobriedade, a proximidade e o cuidado. Por isso, a partir desta extremidade da Europa, no mar Mediterrâneo, percebe-se melhor o apelo histórico que o fenômeno migratório dirige às sociedades europeias. Também neste aspecto, tal como nos de transição ecológica e da promoção da paz, a Europa possui um potencial único, decorrente da sua história e da sua cultura, e, por conseguinte, possui uma responsabilidade única. Neste âmbito, devido à sua localização geográfica e à sua estrutura institucional, a Europa é capaz de enfrentar a crise de forma orgânica, inserindo os primeiros socorros num plano estratégico de longo prazo que permita acolher, proteger, promover e integrar os migrantes e, ao mesmo tempo, trabalhar em prol do desenvolvimento, para que ninguém seja obrigado a emigrar. Tudo isto, zelando pelo respeito da dignidade de cada pessoa. Trata-se de uma tarefa das instituições públicas, mas também de toda a sociedade civil e da Igreja. Irmãos e irmãs, como referi recentemente em Tenerife durante a viagem apostólica à Espanha, também em Lampedusa, a cultura do acolhimento tem uma vocação turística,
que pode sentir-se, infelizmente, ameaçada pelas rotas migratórias e transformar-se em indiferença, ou mesmo em contraposição aos seus aspectos dramáticos. Com efeito, para muitos, as férias representam somente diversão, descontração e despreocupação. Por isso, parece que é necessário erguer um muro invisível entre o mar dos náufragos e o dos turistas. Tende, pois, a ousadia de pensar de forma diferente. Pouco a pouco e com criatividade, conseguireis fazer com que quem transcorre um período mesmo de descanso nesta ilha se possa tornar mais humano ao confrontar-se com a vossa caridade, com o que o mar vos ensinou, com os encontros que vos educaram. Efetivamente, existe autêntico descanso, onde se redescobre o sentido da vida, e existe bem-estar verdadeiro quando a economia é justa e fraterna. Nesta economia, o cuidado pela criação e pela amizade social fundem-se numa síntese que hoje a humanidade procura. A primeira leitura recordou-nos que, ao praticar a hospitalidade, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Sede, portanto, em pequena escala, uma profecia daquilo a quem podemos aspirar juntos em grande escala. Os primeiros a beneficiar disso sereis vós e as vossas famílias, superando divisões e divergências que só a caridade pode dissolver. A paróquia, em particular, seja uma comunidade onde, à luz do Evangelho, aprendemos juntos a acolher, a acompanhar e a integrar num estilo de comunhão. Temos aqui, junto ao altar, a imagem de Nossa Senhora do Porto Salvo, padroeira de Lampedusa. Talvez saibais, o Papa então é interrompido pelos aplausos. Sapete forse che Sant'Agostino amava descrevere la vita umana come navigazione. Talvez saibais, já que Santo Agostinho gostava de descrever a vida humana como uma navegação em mar tempestuoso e o seu destino como um porto protegido e seguro. Não nos deixemos dominar pelo medo, mas encaremos as dificuldades do dia a dia como oportunidades e um tempo de testemunho. Que a vossa fé, caríssimos, seja, pois, fortalecida por estes anos de provação e de empenho generoso. Que esta venerada imagem vos volte a falar com a mesma força de outrora, quando quem vos transmitiu a devoção se confiava à intercessão da Virgem com radical sinceridade. Todos nós temos em Deus um porto seguro e cada comunidade cristã é chamada a ser um reflexo disso mesmo na terra. A vós, comunidade de Lampedusa Irinosa, nunca vos falte o alento da fé, da esperança e da caridade. Oxá, que é a saudação típica dos habitantes de Lampedusa, e o Papa então conclui assim a sua homilia. Recebe também um aplauso dos fiéis. Agora um breve momento de silêncio para a reflexão das palavras do Santo Padre. E nas imagens vemos a Porta da Europa, este monumento localizado à margem do Mar Mediterrâneo, e o grande mar, então, que envolve toda a ilha de Lampedusa, na qual o Papa, então, em sua homilia, falou da importância da identidade desta ilha, acolhedora, que oferece aos migrantes este espaço seguro de solidariedade e também de suporte material, físico e espiritual. Neste momento, então, passamos para a oração dos fiéis. Fratelli e sorelle,
Saldi nell'amore fraterno. Irmãos e irmãs, firmes no amor fraterno, elevemos a Deus a nossa oração. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Rezemos juntos e a nossa resposta será: escutai-nos, Senhor. Signore, ricordati della tua Chiesa. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, que ela viva na hospitalidade para com todos, o mandamento evangélico para oferecer um sacrifício de louvor com um coração puro. Rezemos. Escutai-nos, Senhor. Ricordati di Papa Leone Lembrai-vos do Papa Leão e de todos os pastores que anunciem que somente em vós está a esperança da humanidade, para testemunhar ao mundo a civilização do amor. Rezemos. Escutai-nos, Senhor. Lembrai-vos de todos os que são refugiados e exilados, que encontrem em nossas terras mãos que aliviem suas feridas, para encontrar a oportunidade de uma nova aurora de vida. Rezemos. Escutai-nos, Senhor. Lembrai-vos da nossa comunidade e de todos os que praticam a acolhida, que tenham em vós a recompensa de sua missão, para derramar sobre as chagas da história o óleo da consolação e o vinho do perdão. Rezemos. Escutai-nos, Senhor. Lembrai-vos dos migrantes que morreram no mar, que o seu nome seja guardado no livro da vida, para que sejam entre nós um convite a não esquecer. Rezemos. Escutai-nos, Senhor. Ó Deus, que no mandamento do amor para convosco e para com o próximo nos indicais o caminho da compaixão e da misericórdia, escutai a voz da vossa Igreja e fazei que a imagem do vosso Filho cuidemos dos irmãos que se encontram na necessidade e no sofrimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O canto do ofertório agora nos introduz na liturgia eucarística. Alguns fiéis levam ao Santo Padre, então, as ofertas do pão e do vinho para serem apresentadas em sacrifício. Então, leva as ofertas em direção ao Santo Padre. A mãe, o pai e os 2 filhos recebem também do Papa um sorriso, a bênção. Em seguida, a outra família também faz o mesmo gesto. Após receber, então, as ofertas apresentadas por alguns fiéis, o Papa se dirige ao altar e assim prepara as oferendas.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portate Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, ó Senhor, o pão e o vinho, sinal da vossa providência e do nosso compromisso fraterno, e transformai-os no sacrifício que une todos os homens numa só família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai de misericórdia e Deus fiel, porque nos destes Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e Redentor. Sempre se mostrou misericordioso para com os pequenos e os pobres, os enfermos e os pecadores, fazendo-se próximo dos cansados e oprimidos. Com palavras e obras, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos os vossos filhos. Por este mistério de salvação, nós os louvamos e bendizemos, e unidos aos anjos e aos santos, cantamos sem cessar o hino da vossa glória. Nós ouviremos então a oração eucarística no áudio original. Nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo, al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e me indegno tuo servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che riserviamo con sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto, e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Rezemos a oração do Pai Nosso. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, ó Signore, da tutti i mali. Concedi la pace. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. O Papa então saúda os concelebrantes neste momento do abraço da paz. Aproveito para saudar todos aqueles que nos acompanham, que a paz de Cristo esteja em seu coração, também com aqueles que você traz em suas intenções, que a paz do Senhor reine em nossas vidas. Rezemos agora o Cordeiro de Deus. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie... Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão. O Santo Padre, neste momento, comunga o corpo e o sangue de Cristo. Em seguida, também os concelebrantes irão comungar, assim como toda a Assembleia, através da distribuição da Eucaristia. Nós somos convidados a viver este momento também em oração, fazendo a nossa comunhão espiritual, unindo o nosso coração ao Senhor e hoje de forma especial também rezando por esta visita pastoral do Papa Leão XIV a Lampedusa e a todo o seu significado voltado principalmente para o tema da migração.
Enquanto vivemos este momento de comunhão espiritual, este canto singelo do coro de Lampedusa, recordamos algumas palavras do Santo Padre em sua homilia. Deus ama-nos sempre primeiro, iniciou Leão XIV. A beleza do mar, desta ilha e dos vossos rostos é um reflexo da sua iniciativa gratuita. O amor precede-nos, envolve-nos e reúne-nos. Estou grato ao Senhor por poder visitar-vos, seguindo os passos do Papa Francisco, que em 8 de julho de 2013 quis vir a Lampedusa na sua primeira viagem como sucessor de Pedro. E continua o Santo Padre: a palavra de Deus é sempre para o hoje da história e conduz-nos a um diálogo do qual saímos transfigurados. Como responderemos então ao amor daquele que nos amou primeiro? Em seguida recorda Leão XIV: não há amor a Deus sem amor ao próximo, e não há próximo se eu não me aproximar. Parar, comover-se, inclinar-se, chorar perante a dor alheia, como fez Jesus, significa entrar no movimento do amor, aquele em que Deus se revelou. Caríssimos, quem se deixa conduzir por esta dinâmica de compaixão e misericórdia começa a viver de forma diferente, a ser cidadão de forma diferente, a trabalhar de forma diferente. Tal como o samaritano, continuou o Papa, recordando a passagem do Evangelho, podemos mudar de planos de direção. E mais do que o samaritano, dispomos de recursos e oportunidades para concretizar historicamente a esperança. Vemos nas imagens também a estátua de Nossa Senhora, presente no altar desta celebração. Ela é a padroeira de Lampedusa, Nossa Senhora de Porto Salvo. O Papa Leão terminou sua homilia fazendo uma referência a essa devoção. Talvez saibais que Santo Agostinho gostava de descrever a vida humana como uma navegação em mar tempestuoso e o seu destino como um porto protegido e seguro. Não nos deixemos dominar pelo medo, mas encaremos as dificuldades do dia a dia como oportunidade e um tempo de testemunho. Que Nossa Senhora interceda por vós com radical sinceridade. Oremos. Pai Santo, que de toda língua e nação quisestes formar um só povo novo, fazei que a comunhão no corpo e no sangue do vosso Filho nos liberte de todo egoísmo e divisão e nos transforme numa comunidade de irmãos unidos no mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, então, vamos ouvir as palavras do arcebispo de Agrigento, Dom Alessandro Damiano, que então também é o arcebispo de Lampedusa.
Santíssimo Padre, nesta manhã aqui em Lampedusa, havia à sua espera os representantes de uma humanidade suspensa, mas confiante em poder encontrar abrigo em um porto seguro, capaz de fazê-la voltar a erguer o olhar. Estavam presentes, antes de tudo, aqueles que não conseguiram chegar, como o pequeno Yusuf, a quem Vossa Santidade prestou homenagem durante a primeira parada de sua visita no cemitério. Para eles, este Mare Nostrum, que para nós é fonte de prosperidade e gerador de beleza, transformou-se em um abismo de desespero e um lugar de morte. Quem sabe quantos ele reteve em suas profundezas, além daqueles que devolveu e que hoje repousam em vários cemitérios desta arquidiocese. A sua visita representou para cada um deles aquele último beijo e aquele último carinho que talvez tivessem tornado a morte menos amarga. Representou aquele tão humano pranto diante de um túmulo, negado aos seus familiares. Representou, sobretudo, a certeza da vida que vence a morte e ressuscita para nunca mais morrer, livre agora das aflições e angústias da existência terrena. Em nome das incontáveis vítimas deste mar, de suas famílias e de suas comunidades, obrigado. Obrigado pelo gesto de piedade que veio realizar e pela oração que veio elevar. Tem um valor imenso e nada óbvio, porque em Vossa Santidade, como já havia acontecido com o Papa Francisco no início de seu pontificado, é toda a comunidade dos fiéis que se inclina, mais uma vez, sobre aqueles que perderam tudo, para lhes devolver dignidade, respeito e a promessa da eternidade. Junto daqueles que não conseguiram chegar, estavam também à sua espera aqueles que conseguiram desembarcar, como as famílias que Vossa Santidade encontrou nas paradas seguintes, junto à Porta da Europa e à entrada do Cais Pavarolo, que a partir de hoje passa a ser dedicado ao Papa Francisco. Para eles, o sonho de uma vida nova, iniciado na fuga da morte, pode continuar. Mas é um sonho que ainda tem um preço demasiado alto, porque a pobreza de quem precisa recomeçar do nada sempre assusta. Assusta quem a carrega consigo e assusta quem a encontra diante de si, gerando desalento em uns e desconfiança em outros. Sem falar do sofrimento daqueles que precisam recomeçar, levando consigo o peso dos afetos deixados na pátria de origem e daqueles perdidos ao longo da viagem. A sua visita foi para cada um deles um abraço de paz que acolhe sem fazer distinções e uma mão estendida que encoraja sem preferências. Foi a expressão daquela compaixão da qual todos somos, ao mesmo tempo, credores e devedores, porque somos filhos do mesmo Pai e destinatários da mesma terra. Foi a manifestação daquela fraternidade universal pela qual todos somos peregrinos rumo à mesma pátria e ninguém pode considerar-se mais estrangeiro do que os outros. Em nome daqueles que conseguiram chegar e estão tentando recomeçar, e também daqueles que de longe acompanham seus passos com expectativa e apreensão, obrigado. Obrigado pela proximidade que veio demonstrar e pelo encorajamento que veio oferecer. Que eles alcancem, através de uma fecunda rede de solidariedade, todos aqueles que, tendo passado por aqui, seguido rumo a outras margens, continuam a perseguir os seus sonhos de liberdade e de futuro para si e para os seus entes queridos. Por fim, ao lado de quem chegou a esta ilha, vivo ou morto, estavam à sua espera a comunidade de Lampedusa e a igreja de Agrigento, cercadas pelo afeto das demais igrejas irmãs da Sicília, com os quais a Vossa Santidade compartilhou a Eucaristia nesta última etapa da visita. Abbiamo condiviso l'Eucaristia in quest'ultima sosta. A nós, colocados providencialmente no coração do Mediterrâneo,
e as portas da Europa, muitas vezes cabe a missão de fazer experimentar o sabor da terra prometida àqueles que conseguem desembarcar em nossas costas depois de terem conhecido a amargura da escravidão deixada para trás e a incerteza da travessia que precisaram enfrentar. Mas a nossa é uma terra prometida peculiar, porque não possui potencialidades e recursos suficientes para garantir o futuro, e justamente por isso costuma ser apenas uma terra de passagem. A sua visita recordou-nos que não devemos nos esquivar, por motivo algum, deste encargo, que antes de tudo é uma honra. Despertou-nos para a nossa vocação originária de guardiões dos irmãos, qualquer que seja a sua origem ou o seu destino. Devolveu-nos o ministério da hospitalidade, no qual podemos encontrar o Senhor e deixar-nos encontrar por Ele. Em nome de Lampedusa, de Agrigento e de toda a Sicília, obrigado. Obrigado pela sua proximidade e pela sua solicitude, que nos consolam e não nos deixam sentir sozinhos no testemunho da fé, no exercício da caridade e na construção da esperança. Abençoe-nos, Santo Padre, e leve-nos em seu coração, assim como nós o levamos no nosso. Foram essas as palavras, então, comovidas do arcebispo de Agrigento, região, então, que pertence à ilha da Sicília, e assim também junto à ilha de Lampedusa, Dom Alessandro Damiano, que agora também oferece ao Santo Padre como presente uma réplica da Porta da Europa, na sua miniatura, também a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora então passamos para os ritos finais da celebração e vemos que através das imagens, claro, o Papa presenteia, retribui o gesto do arcebispo com também um presente, um cálice, para toda a comunidade da Arquidiocese de Agrigento, para a comunidade de Lampedusa. E agora sim caminhamos para os ritos finais desta celebração eucarística presidida pelo Papa Leão XIV, ao final já de sua visita pastoral à ilha de Lampedusa. O Papa passou uma manhã na ilha e após a celebração da missa retorna ao Vaticano. Nos preparemos então para receber a bênção do Santo Padre. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sia benedetto il nome del Signore. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Recebemos a bênção do Santo Padre. E agora, a despedida do diácono, a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. O aplauso e a gratidão dos fiéis presentes na celebração, também vimos as autoridades que ali estavam, e agora então o Santo Padre que caminha diante da imagem de Nossa Senhora de Porto Salvo, a padroeira da ilha de Lampedusa, para a antífona mariana.
acompanhado então do canto dedicado a Nossa Senhora de Porto Salvo, a padroeira de Lampedusa. O Papa agora beija o altar e com a procissão se despede desta celebração eucarística. Então nós chegamos também ao fim da nossa transmissão dessa visita pastoral do Papa a Lampedusa. Nós agradecemos a todos que acompanharam esta importante visita do Santo Padre à ilha italiana, conhecida como Porta da Europa, principalmente para tantos migrantes do norte e do nordeste da África, que buscando deixar condições difíceis de vida, tentam migrar para a Europa, e Lampedusa acaba sendo esta grande porta. Como recordou o Papa, muitos infelizmente não sobrevivem, e tantos chegam e são acolhidos. E seja aos vivos que aqueles que infelizmente perderam a vida, a homenagem do Papa, mas também as nossas orações. Fica esta mensagem então em nosso coração, mensagem que disse o Papa em sua homilia: não tem amor de Deus sem amor ao próximo, e não existe próximo se eu não me aproximo. Recordo que você pode acompanhar todos os conteúdos dessa visita pastoral do Papa em nosso site vaticanews.va/pt e também em nossas redes sociais, nosso Instagram, VaticaNewsPT. Me despeço desejando a todos um bom sábado, um bom final de semana. Amanhã transmitimos a oração do Ângelus com o Papa Leão XIV, às 12 horas do horário local, horário de Roma. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.